Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda e hoje vim mais uma vez falar de Santos com vocês. O vídeo de hoje vai ser sobre a entrevista coletiva dada pelo treinador Marcelo Fernandes logo após a goleada do Santos sobre o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro, um 4-1 em plena Vila Belmiro lotada. A coletiva do Marcelo foi muito boa porque o treinador demonstrou muito conhecimento tático, confirmou que tinha sido efetivado no cargo como treinador do Santos até o final do ano. E claro, também desabafou no final da coletiva sobre a sua trajetória até se tornar pela primeira vez um treinador efetivo, não apenas um interino no comando do Santos. A primeira fala dele, a primeira pergunta que fizeram para ele foi sobre o Soteldo, sobre a atitude do Soteldo. Para quem não sabe ou não lembra, acho que quem assistiu o jogo fatalmente vai lembrar que o Soteldo pisou na bola, subiu, né? Nem pisou, ele subiu com os dois pés sobre a bola, provocando o time do Vasco e acabou gerando uma confusão generalizada entre os jogadores e os bancos de reservas. O Marcelo elogiou primeiramente a qualidade de futebol do Soteldo, disse que ele também está se dedicando demais nos treinamentos e está evoluindo sim. E claro, destacou que a irreverência é uma característica do Soteldo, que ele conversou com o atleta depois da partida, deixou claro que isso não é para ser feito, que não gosta da atitude, da provocação. Claro que o drible, o ir para cima, o treinador é a favor, porém a provocação ele achou que não foi adequada, porque no momento era comecinho de segundo tempo, o Santos acabou perdendo um titular, que é o Lucas Lima no caso, e Rodrigo Fernandes do banco também foi expulso, o próprio Soteldo tomou o amarelo, está suspenso para a próxima rodada. Então a provocação é legal, porém, na minha visão, né? No caso do Marcelo, ele falou que não é para ter essa atitude, mas porém ela acabou gerando cartões que prejudicaram muito o Santos, tanto na partida menos porque o Santos conseguiu jogar bem, já que o Vasco também teve uma expulsão da equipe titular, que foi o capitão Medel. Mas no decorrer do campeonato pode ser que tenha prejudicado, porque o Santos enfrenta o Palmeiras na próxima rodada e não terá vários dos seus titulares, e 3 deles, se eu não estou enganado, foram envolvidos, 3 atletas, não apenas titulares, porque o Fernandes vem sendo reserva, mas 3 atletas não enfrentam o Palmeiras porque foram punidos dentro dessa confusão que teve no campo. A segunda aspa dele foi sobre jogadas ensaiadas. O treinador agora efetivo do Santos destacou que a bola ensaiada, a bola parada ensaiada, foi um ponto-chave na vitória do clube contra Bahia e Vasco, perdão. Contra o Bahia, se vocês lembrarem, o primeiro gol do Santos surge de uma cobrança de falta em que o Joaquim vai para a ponta da área e cabeceia para o meio, onde o Marcos Leonardo entra sozinho. É uma jogada ensaiada e faz o gol que empata a partida para o Santos. Contra o Vasco, o gol de escanteio, o gol do Rincon, o 2-1 para o Santos, surgiu de uma cobrança ensaiada, que eu queria destacar, claro, a tática em si da jogada, mas ela surge numa cobrança ensaiada de escanteio, que o Dodô aparece no primeiro pau e dá uma casquinha para trás, e o termo que o Marcelo usou para definir essa jogada é que a bola morta sobrou para o Rincon finalizar para o gol e conseguiu fazer o 2-1 para o Santos. O que eu gostaria de destacar é a criatividade dessa jogada, porque você aposta no Rincon não, você aposta no Dodô para uma bola aérea. O Dodô, claro, hoje vem fazendo um papel de terceiro zagueiro, um zagueiro pelo lado esquerdo, que precisa sim ter uma força maior na bola aérea, mas passou a carreira inteira como lateral esquerdo, que é onde é uma posição que poucos são bons na bola aérea. O Dodô é um jogador de uma estatura mais baixa do que os zagueiros de ofício do Santos, mas foi a área como elemento surpresa, como o próprio Marcelo denominou, porque o foco da defesa do Vasco está no centroavante, no Marcos Leonardo, nos 2 outros zagueiros, o Joaquim e o Basso, e o Dodô surge como um elemento surpresa e inclusive vence o Veguete, que é o centroavante do Vasco, o segundo artilheiro do campeonato, já com 7 gols, e chegou há pouco tempo. Então o Dodô ter surgido na área como um elemento surpresa para mim é muito importante, porque demonstra que não apenas o Marcelo ensaiou uma jogada, como além de tudo ele pensou em surpreender ainda mais o time do Vasco, colocando um jogador que em teoria não é tão forte na bola aérea. O Marcelo, na mesma resposta, ele destacou que o treinamento que ele faz com o time do Santos não é um treinamento padrão. Ele sempre treina visando o próximo adversário. Eu acho isso muito importante. O Sampaoli, na época do Santos, fazia muito disso, um pouco diferente, claro. O Marcelo já inventou uma nova formação para Bahia e Vasco, né? Mas diferente do Sampaoli, né? O Marcelo estipulou uma formação contra o Bahia, deu certo, ele manteve contra o Vasco. O Sampaoli era um treinador que mudava o esquema tático definindo visando o próximo adversário. Mas o Marcelo já mostra que no treinamento dele ele treina a equipe visando o adversário. Então ele vai treinar os pontos fracos. Talvez ele tenha identificado que a cobrança de escanteio no primeiro pau do Vasco era o ponto fraco da defesa.
Talvez ele tenha identificado em outros lances que o Puma fosse o ponto fraco da defesa do Vasco com bola rolando. E por isso pediu para o Marcos ir para cima. Tanto que o pênalti surge no lance do Puma sobre o Marcos. Então eu acho muito importante você não apenas estudar a outra equipe, você preparar a sua taticamente para enfrentar a equipe se aproveitando dos pontos fracos dela. Então eu acho que esse papel do Marcelo é um papel de um grande treinador. A gente vê grandes técnicos, técnicos de Série A que cometem esse erro de treinar o time da mesma maneira e não treiná-lo se espelhando no adversário, tipo, se baseando mesmo nele para poder se aproveitar. Então, uma atitude de um treinador que até a vitória era um interino já demonstra muito conhecimento e capacidade para tirar o Santos dessa situação. Então, acho que o Santos acerta e acerta muito em manter o Marcelo Fernandes no cargo de treinador até o fim de 2023. Passando para a próxima pergunta, foi perguntado para ele sobre a troca de capitão, né? O João Paulo, goleiro do Santos, que foi um dos grandes nomes desse elenco, foi fundamental para que o Santos se mantesse na primeira divisão nos últimos anos, e era o capitão, era o líder desta equipe. Mas foi perguntado para ele por que o Rincon foi escolhido para ser o capitão na partida contra o Vasco, uma partida importante. E ele disse que a questão da troca surgiu do próprio João Paulo, que na partida contra o Bahia pediu para ele que fosse feita a troca da capitania. Mas o Marcelo disse que pediu para ele segurar a barra, ficar pelo menos naquele jogo como capitão, porque era um jogo muito importante para o decorrer da temporada. Ele acreditou que se tivesse uma troca de capitão e o Santos perdesse eventualmente para o Bahia, que ia gerar uma confusão muito grande, uma briga que não ia agregar no momento, né? Ela só ia piorar ainda mais a situação. Então ele preferiu não correr esse risco e ele escolheu o Rincon para a partida contra o Vasco, por ser, como ele disse, um jogador que dispensa apresentações, é um veterano, tem 35 anos, uma passagem muito longa pela Europa, é líder, é capitão da seleção venezuelana há muito tempo. Então eu acho que é um nome excelente, é um dos grandes jogadores, é uma contratação que chegou agora, mas já se demonstra um dos grandes nomes desse elenco do Santos, é um baita de um volante. Então acho que o Marcelo acerta, o Rincon acerta, claro, porque é um bom jogador, inclusive marcou seu primeiro gol pelo Santos nesse duelo contra o Vasco. E eu achei bonita a atitude do João, porque o João percebeu o momento, de acordo com o Marcelo, o João Paulo falou em dar uma oxigenada no grupo. Então talvez ele tenha percebido que tais atletas não estavam satisfeitos com ele e preferiu, surgiu da própria dele, da humildade do atleta, de perceber o problema e falar, vamos solucionar e deixar o seu ego de lado. Porque querendo ou não, a gente vê o quanto o João Paulo se importa com a partida e o quão importante para ele é ser o capitão. Então eu acho muito bonita a atitude dele de deixar o ego de lado e priorizar o time, e daí passando a capitania para um próximo, que poderia ser o Basso, qualquer outro atleta, mas o Fernandes escolheu o Rincon para ser o capitão dessa partida. A próxima pergunta foi sobre o apelido carinhoso que a torcida santista deu para ele. O Marcelo Fernandes, claro, como ele disse na resposta, ele fala: tem o nome, mas é claro que levo para o lado carinhoso. A torcida santista chama muito o Marcelo de presuntinho, tanto que antes da partida a torcida começou a cantar o famoso é presuntinho na Vila Belmiro, mas o treinador, apesar de falar que levou para o lado carinhoso, eu percebi um certo incômodo nele. Então eu acho que ele realmente prefere ser chamado de Marcelo Fernandes, eu acho que ele tem o total direito disso, não vejo problema em como a pessoa quer ser chamada, né? Então acho que poucos treinadores na verdade são conhecidos por apelidos mesmo, tipo, consigo pensar de cabeça no Lisca só, o resto é o Vanderlei Luxemburgo, Jair Ventura, o Jorge Sampaoli, são todos pelo nome mesmo, Fernando Diniz. Então acho que vale pra torcida tentar. Claro que o apelido presuntinho já caiu nas graças da torcida, vários memes já surgiram na internet, mas acho que vale a pena, se é do pedido do cara, acho que vale a pena respeitar e começar a chamá-lo de Marcelo Fernandes mesmo, que é como ele prefere ser chamado. A última questão foi o desabafo, como eu disse no começo do vídeo para vocês. Ele desabafou, contou um pouco sobre a sua trajetória no Santos, falou que chegou em 2011 no clube e que o Muricy Ramalho, até então treinador do Santos, chamou ele para fazer meio que um teste como auxiliar técnico, e depois de um período de trabalho efetivou ele no cargo, e desde então ele se apaixonou pelo aquilo que ele estava fazendo e preferiu seguir nessa carreira, mas claro, sempre sonhando e sempre visando ser um treinador. Mas ele disse que jamais quis derrubar nenhum técnico, que como a aspa que ele fala, que inclusive está na thumb do vídeo, acho, talvez. Não coloquei na thumb, coloquei quando ele falou que ele amava o Santos. Ele fala: não precisei passar por cima de ninguém. É uma atitude muito nobre, porque eu considero o Marcelo
um cara preparado há muito tempo, que já poderia ter se tornado um treinador profissional. Ele tem o curso de técnico, então eu acho que o momento dele até tardou para chegar, mas enfim chegou. Ele passou sempre quando o Santos, ele estava de auxiliar fixo da comissão técnica. Sempre que o Santos enfrentou uma bucha e precisou demitir o seu treinador, a bomba caiu no colo do Marcelo e muitas vezes ele deu conta do recado. Ele destacou inclusive que na Libertadores, em que o Santos foi o vice-campeão agora em 2020, naquela vitória do Santos na altitude contra a LDU, o técnico foi ele, porque o Cuca, se eu não me engano, estava com Covid, alguma coisa do tipo. Então acho que ele soube esperar o seu momento e esse momento enfim chegou e ele está mais do que preparado. Ele destaca também que um período atrás, quando o Lisca chegou, houve um problema, porque o Lisca nem sequer trabalhou com ele. Ao chegar no elenco, ele já, no clube, ele já pediu para o Rueda tirar o Marcelo Fernandes da comissão fixa e o presidente acatou a decisão do treinador e o Marcelo julga isso como inadmissível, porque como é que pode um cara que está tanto tempo na casa ser trocado de imediato por um treinador que acabou de chegar, que nem sequer trabalhou com o cara, ele chegou e já pediu para sair. Então eu acho que a atitude do Lisca foi muito feia e que a do Rueda foi completamente errada, equivocada, né? O Rueda tem isso, ele muitas vezes deixa os treinadores terem a atitude e ele só aceita. O Paulo Turra, por exemplo, tinha negado o Rincon. Como que você nega o Rincon? A gente viu ele hoje nessa última rodada, desde que ele chegou no Santos, a gente vê o quão bom o Rincon o quanto ele agrega nesse time do Santos e é titular fácil. O Paulo Turra tinha negado e ele de cara já recusou. O Maxi Silveira não foi uma indicação do scout do Santos, foi uma indicação do técnico Diego Aguirre, que também já não dá mais no clube, mas o Santos foi lá e contratou porque o treinador pediu. Então o Rueda tem essa tendência de ceder tudo que o treinador pede, mas então cedeu com o Marcelo. Mas eu acredito que o Marcelo, agora que chegou, retém muito respeito do elenco e muito respeito da casa. Então acho que tem de tudo para dar certo. O elenco, pela primeira vez da gestão Rueda, está fechado com o treinador. Eu acho que tem de tudo para dar muito certo e tirar o Santos dessa situação. O Marcelo, claro, também fala que sonha em crescer na profissão e conquistar um título ainda pelo Santos. Então acredito que ele sonhe em manter de verdade esse trabalho e ir cada vez mais a fundo. Então essa foi a coletiva do Marcelo Fernandes. Claro que o vídeo completo da coletiva está na Santos TV, se você quiser ver as outras perguntas que teve, em tempo real as verdadeiras respostas dele, e não eu falando o que ele falou, mas tá lá na Santos TV de qualquer jeito, tá? Então, para encerrar o vídeo, peço que vocês me sigam aqui nas minhas redes sociais para não ficar de fora das notícias do Santos. Por lá eu estou sempre postando matérias sobre as principais notícias e novidades do Santos no dia, no momento. No Instagram eu reposto as minhas matérias e no Twitter eu, claro, posto elas também, mas sempre coloco algumas opiniões pessoais sobre Santos, sobre futebol europeu, sobre seleção. Então acho que vale muito a pena para vocês me seguirem nas redes sociais. É isso, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e eu fui. Valeu!